time Krishna's eyes become very big. Eh? Because on in Dwarka, all the queens, 16,108 queens, they asked to Mother Rohini Devi, why our husband Krishna always remembering to the Brajavasi, because sometimes Krishna cried, taking the name of Radha, Lalita, Rishike, Subal, Siddham, Nanda, Jashoda, even the name of the cow. So what can say they are love and affection? Then Rohini Devi, she glorified about Brajavasi, prem towards Krishna. On the door, then Subhadra Devi, she was guarding. But when Rohini Devi, she talked about the Gopi's separation mood, Viraha Katha. That time Krishna and Balaram appeared and sitting left side and right side of Subhadra. And Viraha Katha went, and then Krishna and Balaram and Subhadra's body melt. As like what is called? As the ice. Ice. And actually, this is called Mahabhav Prakash. Varugandha Goswami Maharaj used this word. Actually, Krishna, this is called Mahabhav. Bhav Brajavati, Srimati Radhika, the separation. Then whole body, that means eyes big. And eyes big coming anywhere. Two ways. When you listen some, what is called? Astronomy, no? Astrojana Katha. Astrojana is surprise. Eh? Then your eyes become big. Eh? So Krishna, when he heard Gopis, this Viraha Katha, then Krishna's eyes become very big. And for this regard, Jagannath, Baladi, Subhadra eyes. And another thing, that time that their whole body almost melted. Then Narvisi came. Narvisi do many stops, stuti. Then Krishna returned back his previous form. Then Krishna told to Narvisi, asking benediction. Then Narvisi told Prabhu, I saw your this melted form. How you felt pang of separation from your Brajavasis. Love of Brajavasis. That form you have to make. So that is called Jagannath Baladev. Especially Jagannath form. Jagannath form. So eyes is and even nose also not properly. And ears also not. Jagannath has the ears. No, nose also not, and particular step not. We are saying, but if you not go there, you cannot understand them. So, Jagannath and Krishna's eyes. One is for two reasons. One is Viraha Dasha. Another, Jagannath and Krishna become three. Surprise. What kinds of flame?
the heart of the Srimati Radhika Gopis. Krishna, he knows everything, but when you listen, then your eyes will be lit. If you speak Harikatha, if you listen Harikatha, who is the best? Follow. You understand what I'm saying? What is the best? If you speak Harikatha or you listen Harikatha? Huh? Listen Harikatha is so much powerful. When you speaking Harikatha, you absorb. Okay. And you are thinking many things also. Yes. Shravan, Kirtan, Smara, three is coming. But when you listen Harikatha, only give the attention to that's called Shravana. So Shravan is very important. Sadhak stage, Shravan. If you not properly to listen, so how properly you to speak? You understand? And if you properly to listen properly, then you can remember it. So sadhak stage, Shravanam, and Kirtanam, and Smaranam. Three automatically come. But Siddha stage, when you listen, then you become Siddha. And give it a what is called? Consent. Shravan. So they say the Shravanakha Bhakti. First Bhakti name is called Shravanakha. Then Kirtan, Smaran. So for this regard, Jiva Goswami Pad explained, Kirtanakha Bhakti is that. When you speak, then you are listening. When what you are speaking, you are listening or not? Your own what you are listening. And Kirtan and Smarana, what you speak, and then you also, before speaking, you have to remember. So, Kirtanakha Bhakti. Then, Yadapnat, or this one. Yadapnati, Tadapnati, Kalu, then, Kesava Kirtana. Kirtanakha Bhakti is very powerful. Because when you Kirtan, then, see, Bhakti's anga automatically, and you are performing. Then, Kirtanakha. But Shravan, very important. Why? Because you not listen properly to Shravan, properly to listen, how to speak. So Shravanakha. So, when Jagannath, when Krishna, he listened his own pastime, and with the gopis, when she listened that time, what kinds of pain in the heart of the Srimati Radha. Radha Prema Katha, very important. For this regard, Uddhava, he recited this verse. Vande Nanda Vraja Srinam Adarenu Abhishnasha Jasam Hari Kapud Gunati Punat. Braj Gopis, especially Srimati Radhika's same katha is very powerful. And all katha is powerful, but Srimati Radhika's same katha. Very high. Learning is strong, medicine. Srimati Radhika's prem katha and inside the heart of the living. Uddhav again and again. Go down his forehead
lotus feet of Srimati. So see here, Vande Nanda Braja Srina. I pay my obeisances, the lotus feet of the ladies of Nanda Gokul. Vande Nanda Braja Srina. Then Pada Renu Avikshana. And I want the spectacle. Siddhas of Srimati Radhika. My Radhika. Vande Nanda Braja Srinang Padana Vishnu. Dasam Hari Kato Gito Punati Bhuvanatram. And it's because Srimati Radhika's pastimes only purified the Tribhuvan. Tribhuvan means three worlds. What are the three worlds? Those who are living in this material world, those who are living in heavenly world, Sargaloka, even those who are living in lower planet, Tribhuvan. And Vishwanath Chakravarti again of the Tribhuvan means there is Dwaraka, Mathura and how you part it. Every hard will be Krishna Katha, especially Gopis, Prema Katha, Raghunath Das Goswami Manasiksha. Every shloka's last verse is glorified about and Raj Katha only purified our heart. And very strong medicine. Understand? Other Katha is medicine. This is true. But Raj Katha, strong medicine. Viji Radha Krishna Prachura, Varicharja, Pati Suno Nandisura Pati Katte, Mukunda Preshtatte, Parama Jasra, Manasiksha, Raghunath Das, his mind always in Braj. Raghunath Das Goswami, he performed bhajan sadhan only on the bank of Radha. He did not see Raghunath Das Goswami's bhajan place and other places of Braj. Our Goswami, others Goswami, they perform bhajan and sadhan different places of Braj. This is true. And at the Sanatana Goswami Pad, Rupa Goswami Pad, Gopal Bhatta Goswami Pad, different part of Braj. But Raghunath Das Goswami is one place. What is that? Raj Govardhan, 2 eyes, Radha Kunda and Raghunath Das Goswami is going to one Panchet with Srimati. Different Goswami, they also showing their different bhajan sadhana. Raghunath Das Goswami, only one. Any separation mode Brahmacharya, Vilap Kusumanjali. Vilap Kusumanjali, Vilap means feeling separation from Srimati Radha. And crying, day and night crying. And they collect one flowers and rotate it off. What's the meaning of one flower? One sloka. Take it. It's great. And Hari, you repeat it. Raghunath Das Goswami, Grantha,
speak Rajrata only. He did not say any other. Only breath. So do you understand or not? Says. Huh? Did you understand or not? Who understands? Huh? What did I say? Então, a Bida ela fez uma pergunta para Gurudeva sobre como que, na verdade, por que Jagannatha ele tem esses olhos, né, nessa forma derretida. Então, Gurudeva ele começou a explicar essa história de o porquê que Jagannatha ele tem essa forma. Porque certa vez Rohini Devi ela estava falando com as 16.108 rainhas de Dwaraka e elas perguntaram por que Krishna, quando ele está dormindo, ele está sempre chorando, ele está falando todos os nomes de todas as vacas, de todas as gopis, todos os gopas, todos os brajabasis, por que ele chora tanto? Que tipo de amor e afeição que essas pessoas, né, que os brajabasis têm por Krishna? Então, Rohini Devi, ela começou a glorificar sobre os brajabasis, começou a glorificar, falar sobre as glórias dos brajabasis, e nesse momento, Subhadra, ela estava na porta, guardando a porta, impedindo as pessoas de entrarem naquele local. Só que quando Rohini Devi começou a falar sobre a separação, esse kata de separação de Shrimati Radhika e de todos os brajabasis, então Krishna e Balaram, eles apareceram e eles ficaram dos dois lados de Subhadra, né, do lado esquerdo e do lado direito. Porque, na verdade, esse Viraha Kata, ele é como se fosse o gelo. Ele fez como que Krishna se derretesse como se fosse o gelo. E isso é chamado de Mahabhav Prakash. Srila Gaura Govinda Goswami Maharaj, ele sempre usava essa palavra, né, sobre essa separação de Shrimati Radhika, né, esse kata sobre a separação de Shrimati Radhika. Porque existem duas formas, duas maneiras de os olhos ficarem grandes, porque os olhos de Jagannatha são bem grandes. Então, a primeira forma é quando a pessoa ela fica muito surpresa. Né? Quando ela fica muito surpresa, automaticamente ela vai abrir os olhos e eles vão ficar muito grandes. Então, Krishna, ao ouvir esse Viraha Kata de Shrimati Radhika, seus olhos ficaram dilatados. Então, por isso que os olhos dele são bem grandes. Então, na verdade, quase todo o corpo dele começou a derreter também. Só que aí, nesse momento, Narada Rishi, ele apareceu e ele falou alguns estados stutis. E então, Krishna, ele voltou à sua forma anterior, que ele estava antes. Mas, nesse momento, Krishna, ele disse: Narada, você pode pedir qualquer bênção para mim. Então, ele disse: acabei de ver essa sua forma, né, que você estava sentindo separação dos brajabasis. Então, você deve manifestar essa forma. Por isso que o nariz de Jagannatha, por exemplo, ele não é reto. Os ouvidos, onde estão os ouvidos dele? As orelhas. Não tem orelhas. Então, na verdade, a gente está falando sobre isso, mas sem ir para lá, não é possível entender. Então, Jagannatha, ele tem grandes olhos. Então, são essas duas razões. A primeira é ele ficar muito surpreso e a segunda é ele sentir essa viraha, essa separação. Por quê? Porque ele está ouvindo sobre o prema de Radha e também das Brajagopis. Então, Krishna, ele sabe sobre tudo isso. Na verdade, tudo isso que Rohini Devi estava falando. Mas, ao ouvir, os seus olhos ficaram dilatados. Ele ficou surpreso, os olhos ficaram grandes. Então, qual que é o melhor? É você ouvir ou você falar sobre algo? Porque, na verdade, é muito poderoso quando você ouve sobre alguma coisa, porque você fica completamente absorto, você fica pensando sobre aquilo. Porque, automaticamente, essas três coisas acontecem: Shravana, Kirtana e Smarana. Então, a gente deve, quando estamos ouvindo, dar atenção apenas a Smarana, a se lembrar. Mas, na verdade, no estágio de Sadhaka, o praticante, ele só faz Kirtana, Shravana. Ele só faz Shravana. Shravana é o proeminente nesse estágio de Sadhaka. Então, sem ouvir de forma apropriada, de forma correta, como que é possível a pessoa falar também de forma apropriada, correta? Então, automaticamente, essas três coisas surgem. Mas no estado de Siddha, quando o Siddha, ele ouve, então ele fica muito surpreso. Então, ele fica muito concentrado ao ouvir isso. Então, existem esses três tipos: Shravanakya Bhakti,
Kirtanakya Bhakti e Smaranakya Bhakti. Então, Srila Jiva Goswami Pada, ele diz que Kirtanakya Bhakti é muito poderosa, né? A gente deve ouvir e sempre se lembrar, porque automaticamente quando a gente faz Kirtanakya Bhakti, essas três coisas vêm de forma automática. Então, se a gente não ouvir de forma apropriada, como que a gente vai poder falar? Por isso que ouvir é muito importante. E Jagannatha, ao ouvir sobre tudo isso, fica muito surpreso ao ouvir sobre esse Radha Prema. Então, por isso que Uddhava, ele recitou esse verso sobre quão poderoso é esse prema, esse Radha Prema Katha. Então, isso é algo muito, muito elevado. E também é um remédio muito poderoso, muito forte esse remédio, porque só o ouvir sobre Radha Prema Katha pode purificar o coração das entidades vivas. Então, Uddhava, nesse verso, ele fala: eu estou abaixando minha cabeça, prestando reverências a todas as moças de Gokula. E também eu quero alcançar só uma partícula dessa poeira dos pés de lótus de Radha. Então, a minha vida vai ser bem sucedida. Então, só ouvir sobre os passatempos de Shrimati Radhika pode purificar o coração. E pode também purificar os três mundos. Então, é explicado que é o mundo material, o planeta material, os planetas superiores e os planetas inferiores. Mas é Tribhuvana. Mas também é explicado outro significado, que significa Dwarka, Mathura e Vrindavan. Então, Srila Raghunath Das Goswami, ele glorificou sobre os Brajabhasas no seu livro em todos os shlokas, mas principalmente no último. Então, todos os outros kathas também são remédios, mas esse Radha Prema Katha, ele é a medicina, o remédio mais forte de todos. Então, no Mana Shiksha, Srila Raghunath Das Goswami, ele explicou sobre, glorificou sobre os Brajabhasas, e é explicado como que ele é unidirecionado a Shrimati Radhika. Ele realizava seu Bhajana Sadhana nas margens do Radha Kunda. Só nas margens do Radha Kunda é explicado como que os outros Goswamis, como Srila Rupa Goswami, Sanatana Goswami, eles realizavam suas práticas em diferentes locais, diferentes partes de Braja. Mas Srila Raghunath Das Goswami, ele era unidirecionado, fazia apenas nas margens do Radha Kunda. Então, esse local, Radha Kunda, são os dois olhos de Giriraj Govardhana, que é o Radha Kunda e o Shama Kunda. Então, Srila Raghunath Das Goswami, está nos mostrando como que devemos também ser unidirecionados a Shrimati Radhika. E nesse livro Vilapa Kusumanjali, ele explica apenas sobre essa separação de Shrimati Radhika. E lá ele está coletando cada flor, que na verdade é cada verso que ele está fazendo, ele está coletando essas flores, que são os shlokas, e oferecendo aos pés de lótus de Shrimati Radhika. Então, esse katha sobre Braj é muito doce. Braj Katha. Entendeu? Fala yes. Yes. Fala yes. Anasrita Srinda Prabhavi Sammasa Bhava Gumi Tan Todas Namo if you want to submerge in the Samosindhu. Samosindhu means the conjugal and mudaf given to the last number. Then you have to follow the three principles. First, you have to one pointed with Srimati Radhika. Second, you have to stay in Vrindavan. Vrindavan, that is completely dominated by Srimati Radhika. And third, my class, Rajarashik, this is best. If you try to remove all the anarthas, not so easy to do. Last anger,
enviousness, jealousy, this is the nature of the condition. What is it? Eh? So how to remove all these anarthas from your heart? Eh? Following the rules and regulations of Shastra Vidhi Marga. Remove possible, but take nothing. Who knows how to remove these anarthas from you? Not so easy. But if you listen to Braj Katha, then automatically you will see. That means I am not saying you become Sahaja. Sahaja, understand? Sahaja means they want to Perform. image. This is called Sahaja. Listen to Harikatha, Shastra always saying you listen to Harikatha. Vikritam Prajabhudu Vidam Pravishna. Shraddhanito Anusunna. There is this word, Shraddhanito Anusunna. You have to listen to Braj Katha, but Braj Gopis, they are Ras dance Lila Katha. And how? Shraddhanito. Shraddhanito Anusunna. The condition two things. Who is firm faith, and another under guidance of pure devotee of God. Shraddhanito Anusunna. Anusunna means also again and again. This is called Anusunna. Again and again listen. Anusunna. First listen, then you teach. Understand? Anusunna. Varne Loka. Bhaktin Parango. Vidrappakamo. Hidrogam Asu. Apranati. Achivena. Because a hidrog means here. What is meaning hidrog? Sickness. Disease of heart. What is the disease of heart? The condition. Last anger. Ram, Krodha, nothing to remove. Even though sadhan bhakti, there is difficult. Again coming back. Going, again coming. What you listen to Braj Katha? 100% cover. And if you listen to Braj Katha with firm faith, unflinching faith. Unflinching faith, understand? No? Authentic listen. There are many kinds of Shraddha. But here, see the authentic, unflinching. That is called do or this type. As a Vedas Thakur is the best example. If my body cut in pieces, I will not give up. Khanda khanda hoy jodi deva pran thapi vadane na chaiye. Why you are chanting Hindus? God. Why you chanting Hare Krishna? The Hindus got it. They are thinking. Hare you chant? Which name? Allah. But Vidas Thakur told, if my body cut in pieces, I will not give up. This is called Aksantaki Sattvantai. Krishna Katha, Braj Gopis Katha. Sorry, Gopis have to perform rather than Vikritam Prajabhudu Vidhan. This Ras Lagada, Sukadeva Goswami path indicates. Yes, Braj, Rashla. Rashla is the path. And high level, what is called medicine.
Eh? Listen, brother, last. Shrinivadi Bhikkham Vadi Yendi Sathanito Anusunnat. Anusunnat means after listening, then Varnit. Then listen Harikatha, then again you listen. After listen, what you do? But listen very properly. If you not properly to listen, then you cannot speak properly. Very correct. So Bhikkham Bajuru Udanta Vishnu Sadhan. Speak, you say listen, then speak. But why speak? Speak to whom? Why to speak? If any person comes, you are sitting here, you are not sitting here, maybe speak what fish, understand? Tail. Speaking on Bhaktivedanta Prabhupada, he told, you speak Harikatha, and told in front of the four walls. तार जवाल के सूचना But have to listen first. You will not listen what to be nonsense. Most of the people are not speaking Harikatha. Just one or two words speaking Harikatha, then start to gossiping on. Oh, he is good, he is bad, He is not saying, I am bad, he is not saying. And he speak Harikatha. Most of them speaking Harikatha. Few, but most of them speak Harikatha, then start to criticize to others. Speak Harikatha. People are coming from listen Harikatha, no? Why have come here? Otherwise, how possible? Now very, very nice. You can sleep under your blanket. Blanket. This will do that. So now you have come here for Harikatha. You have come here, I will have to see. Anarata Radha Padambajarena Anasita Ganga Pasamasa Sadabhava Bundu Vikistan Buddha Sam or Sindhu Rasa. This is the practice. And especially Braj. Raji Radha Krishna Sarati Manido. But Braj Katha also is a Tattva Siddhanta. Tattva Siddhanta the Siddhanta and Tattva Siddhanta. Both are good. The ocean of divine love of Radha and Krishna. Radha Krishna Prema Samudra. What is it? Radha Krishna Prema Samudra. In the Prema Samudra, big waves. That is what you can Bab. Uddhav is saying himself. That I am sitting on the beach and Srimati Radhika and our man is as like what is called mountain. Middle of the ocean, mountain coming in.
There are waves also are coming big. Eh? The waves is the personification of Radharani, different mood. Man Rupi Parvat. What do you say? Man Rupi Parvat. Srimati Radhika Man. Man means anger. This is anger is always the personification of man. I have different waves, mood, bhav, veda, frequency, the vikko, this is and these waves also are touching the mountain. In the middle of the mountain, and also rain water going up. Going the same. Radha Krishna Lila. Krishna, he did first time before, and now Krishna is what? Listening from the mouth of rain. And then Krishna eyes become, oh. When I performed last sweet aromas performance of Gopika Srimati Radhika, there is another thing. And now we are listening. Oh, understand? Let's give an example when your marriage ceremony is going. That time, and what is called? People are taking the video, movie. Then after a few months, again you also watching your own movie. And you forget. At the time of marriage ceremonies, how was that the celebration, how people dancing, singing, different kinds of delicious food, watching or not? Then you surprise, oh. And when you participate with the marriage ceremony, that is not so much and enjoy. Now we are watching the own movie. That is so much happiness. It's the same. Let's give the mundane example. No mundane, all the mundane examples, not the proper. I'm just giving some examples. So in the same way, Krishna, he performed the sweet amorous pastimes with the gopis in his life. And now Krishna listening, watching his own movie. Do you understand? Just listening. What kinds of praying? When Krishna, you are staying in Braj, then what kinds of praying with the gopis? Now his eyes also become very, especially in what is called Ratha Yatra. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu dancing, singing. Same mood of Srimati Radhika in there. And Krishna is watching now. Jagannath is there. In the last dance, Srimati Radhika dance, that is called, remember, Lassa dance. A same Lassa dance, Chaitanya Mahaprabhu absorbed in the mood of Srimati Radhika and dancing in front of Lord Jagannath. Now Krishna becomes very surprised. When Jagannath is doing this, something Lord Jagannath, body is up and down. Very happy. Braj Katha, Braj Chintan, Avidya, and especially as you become the nation Srimati Radha Darshan. And Gaudiya Vaishnava means there are only one objective. Also, serve Srimati Radhika under the guidance of Rupamanya. Rupamanya is Angastamanya.
Bhaji Radha Krishna Prachura Parisarja Tata Vishudang Bhajavidang Vishnu Sattanito Vishunad Bhagavad Bhakting Parang Bhagavati Padirabhakam Vidro Gaunati Apinati Ashiri Ya Vishnu Chaturya Vishnu Bhajavidang Sattanito Vishunad Bhagavad Bhakting Parang Bhagavati Padirabhakam Kamatmika Bhakti. If you listen, Braj, Kamatmika was a Brajivasi. That Bhakti is Kamatmika. So that means Braj Bhakti. One is called Smandatmika, another is called Kamatmika. Kamatmika Bhakti again divided into two. That is called Sambhav Vichamani, another is called Tapasya. Chaitanya Mahaprabhu, he displayed the high. He realized, he relishes, then he as like Konasana. Konasana, you have to drink the wine. Drinking and drinking. Three. In the same way, Krishna. Now coming in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Apani asadi, jiveri asadi. He is relishes and relishes. Kala, how did he say? Remember or not? Kala. Everything. Shamarani. Shamarani. Então, Gurudeva, ele começou a falar sobre o verso Anaradarada, né? Começou a falar sobre esse verso. Então, se você ouvir, né, sobre esse humor conjugal das Brajagopis, na verdade, para você, esse verso ele explica como que você deve seguir 3 princípios se você quiser servir a Srimati Radha. O primeiro é você ser unidirecionado a Srimati Radha. Se você quiser se submergir nesse humor conjugal, nesse oceano do humor conjugal de Brajarasa, você deve seguir 3 princípios. Primeiro, você deve ser unidirecionado a Srimati Radhika. Segundo, você deve sempre residir em Vrindavana. Mas onde residir em Vrindavana? No local que é completamente de Srimati Radhika, um monopólio de Srimati Radhika. E o terceiro é que você deve sempre estar na associação de Brajarasikas, ouvindo Harikatha. Mas não é tão fácil você remover todos esses anatas que tem no seu coração, porque a gente até tenta, mas já é a natureza da Bada Diva ter todos esses anatas, como a luxúria, a ira, né? Então a gente pode até mesmo seguir todas as regras, mas não é possível. É possível sim, se você seguir todas as regras, mas vai levar muito tempo para você remover todos esses anatas do coração. Mas se você ouvir sobre esse Bradikatha, então automaticamente todas essas Kama e Krodha vai sair do seu coração, todos esses anatas vão sair do seu coração. Mas eu não estou falando isso para você se tornar um Sahajiya. Não, porque os Sahajiya eles imitam. Você deve ouvir esse Bradikatha, sobre essa Raskatha também, mas tem 2 condições para você fazer isso. A primeira é que você deve ter Shraddha, fé firme, e a segunda é que você deve estar sobre a guia de um devoto puro. Então você deve ouvir, né, nesse verso está dito, ouvir novamente e novamente. E então depois que você vai poder falar. Porque as almas condicionadas, elas têm essa doença no coração, né? Esse verso ele diz essa palavra, que é a doença do coração. E o que é essa doença do coração da alma condicionada? É Kama e Krodha. Então, até mesmo você fazendo sadhana, praticando bhakti, essas coisas, elas são removidas do coração, mas depois elas voltam de novo.
Então, se você ouvir com fé, mas que tipo de fé? Essa fé inabalável, então é 100% garantido. Essa fé que é chamada de Atyantik Shraddha, porque na verdade existem vários tipos de Shraddha, mas essa Atyantik Shraddha significa fazer ou morrer. Então, o melhor exemplo disso é Srila Haridas Thakur. Ele é o melhor exemplo, porque ele disse, mesmo se meu corpo ele for cortado em pedacinhos e pedacinhos, eu nunca vou abandonar o cantar dos santos nomes. Os muçulmanos falaram para ele, por que você está cantando esses nomes dos deuses hindus, né? Cantando Hare Krishna, você deve cantar Allah. Mas ele disse, não, mesmo se meu corpo for cortado em pedaços, eu nunca vou abandonar Harinam, Haridas Thakur disse. E isso é chamado de Atyantik Shraddha. É algo muito, muito poderoso, esse Harikatha. Principalmente esse Harikatha sobre a dança da raça. Então é indicado, né, sobre Braj Ras Lila, como que isso é o remédio, a medicina mais elevada que existe. Ouvir sobre esses assuntos. Então, esse verso também diz essa palavra Anusanyat, e que significa ouvir e depois falar o que você ouviu. O que você deve fazer, depois você deve falar. Então, se você não ouvir de forma apropriada, então você não vai conseguir depois falar de forma apropriada também. Então, foi perguntado, para quem que você deve falar esse Harikatha? Porque é sempre dito, você deve falar o Harikatha, mas você vai falar para quem? Então, Gurudev disse, vocês vão falar para qualquer pessoa que vocês virem, né? Vocês estão aqui agora, por isso que eu estou falando esse Harikatha para vocês. Mas, se vocês não estivessem aqui, eu ia estar falando para a parede, para a água, para os peixes, para a cadeira. Então, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, ele disse, você deve falar esse Harikatha, nem que seja para as 4 paredes. Mas, para fazer isso, você deve ouvir antes. Porque várias pessoas, eu falo para elas falarem Harikatha, mas elas não falam Krishna Katha. Elas só ficam falando fofocas. Elas falam, essa pessoa é muito boa, essa pessoa é muito ruim. Mas elas não falam que elas mesmas são ruins. Então eu falo para as pessoas falarem Harikatha, mas elas só ficam criticando os outros. Por que vocês criticam os outros? Vocês vieram aqui para quê? Para ouvir Harikatha. Vocês poderiam estar agora, nesse frio, dormindo debaixo do cobertor, dormindo das, mas vocês estão aqui. Então, por isso que eu estou falando esse Harikatha para vocês. Então, esse é o processo. Harikatha é muito poderoso, especialmente esse Braj Katha. Por quê? Porque dentro dele tem tanto Tattva Siddhanta quanto Rasa Siddhanta. Ambos, Tattva Siddhanta e Rasa Siddhanta, estão contidos nesse Braj Lila Katha. Então você sempre deve falar, né, sobre Braj Lila Katha, porque na verdade, assim como esse oceano aqui, Radha Krishna Prema Samudra, né, existem essas grandes ondas que são na verdade diferentes humores, Bhav de Shrimati Radhika. Uddhava, ele descreve isso, ele dá esse exemplo. Eu estou agora sentado na praia e Shrimati Radhika é como se fosse essa montanha no oceano. E essas grandes ondas, elas são a personificação dos Bhavas de Shrimati Radhika. E o Man significa essa ira de Shrimati Radhika. E esses diferentes tipos de humores, que são as ondas, estão agora tocando essa montanha, que é Shrimati Radhika. E vai, né, para cima e para baixo, indo e voltando essas ondas do oceano. Então, Radha Krishna Lila Katha. Porque Krishna, quando ele ouviu, o que ele fez? Ele ouviu, ele fez tudo, mas depois ele ouviu de Rohini Devi sobre isso. E quando ele ouviu sobre o que ele mesmo fez, os olhos dele se abriram muito, ele ficou surpreso. Então, eu fiz alguma coisa, isso é uma coisa, né? Você fazer uma coisa, mas quando você ouve o que você fez, aí já é outra coisa. Então, um exemplo disso é na cerimônia de casamento, né? Quando as pessoas elas estão lá no casamento, elas estão lá, mas tem várias pessoas que estão tirando foto, que estão filmando, gravando. Então, depois de alguns meses, o casal que se casou, eles vão ver, né, esses filmes, esses vídeos que as pessoas tiraram, essas fotos, e eles até mesmo já se esqueceram de tudo que aconteceu. Eles vão falar, olha como que as pessoas estavam dançando, olha como que a comida naquele dia estava muito boa, vai ficar muito surpreso, se lembrando de tudo isso. Então, quando a pessoa está lá, ela não está se divertindo muito. Mas quando ela vê esses vídeos, as fotos, então ela sente muito prazer.
Então, eu estou dando esse exemplo, mas os exemplos mundanos não são exemplos completamente perfeitos. Então, Krishna agora ele está como se fosse assistindo o seu próprio filme, vendo tudo que ele, ouvindo sobre tudo que ele fez, tudo que, sobre esse prema das Brajagopis, quando ele morava lá em Braj. Então, os olhos dele, ao ouvir isso, ficam muito grandes. Então, Jagannatha, ele está se lembrando de Shrimati Radhika dançando lá no Ratha Yatra. E Mahaprabhu, ele está completamente absorto nesse humor de Radha. Por isso que ele está dançando na frente de Krishna, na frente de Jagannatha. E Jagannatha, ao ver isso, ele fica muito surpreso ao ver Mahaprabhu dançando. Então, por isso que vocês podem ver que na hora do Ratha Yatra, Jagannatha, ele está se mexendo, né? Indo para frente e para trás. Por quê? Porque ele está muito feliz. Então, é muito poderoso se absorver nesse Braj Lila Katha. Mas, qual que é a principal coisa? É como você vai desenvolver Radha Dasyam, porque a única meta dos Gauriya Vaishnavas é como você servir a Shrimati Radhika sob a guia de Rupa Manjari. Então, Srila Vishwanatha Chakravarti Pad, ele diz nesse verso que sobre esse Kamatmika Bhakti das Kamatmika, again, divided. Vichamani, Tattva Vichamani, this is the mode of Manjari. Mahaprabhu distributed this mode, Manjari power. Like rain cloud, tower of rain cloud. And according to their capacity, they extend. Rain on the top of the mountain. But if you go to the mountain, there is no water is there because there is no container. And water is coming down. In the valley. In the same way, Lord Chaitanya Mahaprabhu indiscriminately distributed the highest priority. Prema Samudra Masai. Lord Chaitanya Mahaprabhu got it. Everywhere. Take this. Oh, no, I don't want that. Take it. Take this. Six types of people, they don't want to receive. Must have not taken it. But this regard is called Tikaro Aptuda. Not the bad. Sarvdamodari, comfort the bad. Hello, Dulita, Kedaya, Hello, Dulita, Kedaya. Então, Srila Vishwanath Chakravarti Pada, ele explicou sobre primeiro Sambandhatmika Bhakti, então Kamatmika Bhakti, que é essa Bhakti das Brajagopis. Só que ela é dividida em duas, que é Sambhog Ichamai e Tatatbhava Ichamai. Essa Tatatbhava Ichamai é o humor das Manjaris, né? As Manjaris, e isso que Mahaprabhu ele veio distribuir. Mas de acordo com a capacidade de cada um, eles vão receber isso. Porque assim como na montanha chove, mas a chuva, a água não fica lá na montanha, ela escorre. Por quê? Porque não tem um recipiente para ficar com essa água em cima da montanha. E da mesma forma, indiscriminadamente, Chaitanya Mahaprabhu, ele está distribuindo por todos os lugares. Né? As pessoas, elas falam, não, eu não quero. E aí Mahaprabhu fala, não, pega isso, pode aceitar. Ele está distribuindo para todas as pessoas, mas 6 tipos de pessoas não querem receber esse prêmio que Mahaprabhu ele está distribuindo. Então, o Gurudev pediu para a gente aprender esse verso que descreve sobre os 6 tipos de pessoas que não querem receber esse prêmio de Chaitanya Mahaprabhu. Né? Swarupa Damodara que compôs esse verso. Então, esse mancha... Não, mas outra coisa. Um verso é uma coisa. Ele falou de 6 tipos, depois ele falou outro tópico, que eu sei, um outro verso que está falando do Mahaprabhu, ele é muito misericordioso e generoso. Que é Renan, Dalipa Kedaya.
6 types of people, they don't want to see the mother, Bhagavad Gita is sitting. He is the praying. He is called Mahaprabhu, is called Pati Sudar. Pati Sudar. Extreme, magnificent and Sudar. और ये रुको बस नहीं सर्व दाम जी रुक हैं ये रो चली तो ये तो यार ओके नाउ द again हरि कथा एक आदमी हरि कथा सुनो हैं good or not? Fine. 11 o'clock? 11 to 1 o'clock. Then take prasadam, then go to Hari. Garupaba. Garupaba. Ekadasi Tithi Rajkatha Nishta. Rajkatha Nishta. You said, Guru Maharaj said these words, Mahabhav, Prakash. How will you say that Krishna has no Mahabhav? I mean, he has used this word, this Prakash. Not Mahabhav, Mahabhav Prakash. Manifestation. अरे महाभाव लाउड महाभाव हाउ possible Krishna? This is not my word. This is not my word. Just I repeat. But according to Adhikari, you understand. I am not saying Mahabharata. What is saying? Radharani is not Mahabharata. This is Mahabharata. Mahabharata is the embodiment of Mahabharata. The transcendental world, when we are speaking, then some thoughts coming also in our tongue. And Bhaktivinoda Thakur explained or Jiva Goswami Pada explained. When we speak, then transcendental world, automatically what? Some thoughts will come. You will listen also? Thoughts. But the transcendental world, you cannot that you according to understand you are speaking. Or according to understand you are listening. But when you go that place, then Jiva Goswami Pada explains in Brahma Samhita, this local. Even sadhu will come the stage of Bhagavad. Because in this material world, automatically there is some dosa coming. Dosa means defect. Even sadhak will and some defect. Only defect is that Iswarer Bhakti Kabu Nahi Charo Dosh. Bhagavan is beyond of and what is called 4. Iswarer Bhakti Nahi what is it? Bhagavan is saying. You are listening, you are thinking, oh, how possible Mahabharata? I am not saying Mahabharata. What is saying? Prakash. Prakash. You are listening to Mahabharata. At Prakash? But what is the Prakash? Krishna is Bhagavan and his Prakash is incarnate. Same, but different mood, different form. Same Krishna, he manifests in the form of Narayan. He is incarnate. Ramchandra, he is incarnate. Because when we translate one language to another language, then many faults will come. So what is because you can realize only your
and self-realization. When Krishna's mercy, then understand. Now we listen. Eh? Now listening or not? Then when Krishna's mercy will come, then it will. And that time you cannot also speak also. That is called ritual. Sasamgatya dasa and Javat Asthaya. Sasamgatya. So many inside. Samgatya only self-realization will come. You realize how to express it. This is not. We are speaking this thing. Or when? And that time is very difficult to speak. Very difficult to explain. Now I give an example. When you were making the, what is it called? Puri. Puri understand? When the ghee, first they put that the ghee and then the puri also are making sound. And also moving. And when completely to side and what is called cooked and like brown color comes. That time not sound and not also moving. You have seen or not? Yes. In the same way, just giving this partly example. The self-realized Atma Anubhuti. Just. And if you are not speaking, what we speak? The question again comes. What do you speak? What do you speak? Astadya Srota, Kusalastabha Srota. And when we are speaking this katha, many, there are doubts coming, these things coming. This is the nature of the conscience. Even in Mukta, you staying in this area. Also some falsehood. Because in this material world, Maya is there. Some those who automatically come. Coming or not? Have to speak, have to listen. There is no any other way. There are no any other way. One way ticket. One way ticket. When Krishna mercifully manifests in self-realized. So this is Sasamgatya Dasa and Javat Asthaya. Sasamgatya. Sa means Samgatya. Samma grupena. Direct. Vidya means self-realized. Javat Asthaya. All the activities of prema. There is ingredient and automatically manufacturing. See the process. A to Z, everything. 49 types of ingredients in Kali. How many? 49. 49. And ingredients. Premas Katha is there. You understand? Are the 49 ingredients? Okay.